Boa tarde, meus queridos, graça e paz. Esse é mais um Vem para o Cenáculo. Que bom que você está aqui conosco nesse início de tarde. Que Deus te abençoe de forma rica e poderosa, em nome de Jesus. E esse é mais um dia que o Senhor preparou e nós nos alegramos no Senhor por ele. Amém? E eu quero te convidar nesse início de tarde para que, se você puder, aí onde você está, que você curve a tua cabeça, que você feche os teus olhos. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor, vamos fazer a oração da concordância em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse início de tarde e queremos, Jesus, te agradecer por mais esse tempo, por essa oportunidade, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, Jesus. Por isso, Senhor, essa é a nossa oração na tarde de hoje. Que o Senhor venha, Senhor, derramar da tua unção sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, um tempo de cura, de restauração e de libertação, porque o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda bem que o friozinho tá indo embora, né? Deu uma esquentadinha, porque tava brabo, né, irmão? Pelo amor de Deus, Jesus tava brabo demais. Rapaz, não tava fácil não. Mas o Senhor também está no controle de todas as coisas, né? Tudo está no controle das mãos do Senhor. Que bom, né? Porque tudo é necessário. O frio é necessário, o calor é necessário. É que nós, né, somos eternos reclamões, né? Se está frio é porque está frio, se está calor é porque está calor, se está chovendo é porque está chovendo. A gente invariavelmente não está contente com nada, mas é assim. Então, vamos avançar. Na tarde de hoje, nós vamos falar nesse nosso Vem para o Cenáculo, nós vamos falar sobre aquilo que nós precisamos. E eu quero começar esse cenáculo desta tarde te fazendo uma pergunta. Você é capaz de enumerar todas as tuas necessidades? Tudo aquilo que você precisa? Se eu te fizesse uma pergunta hoje, como eu estou fazendo, coloque num caderno quais são as tuas necessidades, de forma imediata, o que você precisa. Eu ouso dizer que talvez, se eu te desse uma folha de caderno, uma única folha não seria o suficiente para que você pudesse anotar cada uma das suas necessidades, né? Pois bem, eu estava exatamente pensando a respeito disso, porque é interessante, né? Porque nós temos tantas necessidades, em particular nos dias de hoje, né? São tantas as necessidades que nós temos, só que o Senhor, Ele tem me levado a entender nesses tempos que há uma diferença muito grande entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu necessito. Porque uma coisa é aquilo que eu preciso, uma outra coisa é aquilo que eu necessito e uma terceira coisa ainda é aquilo que eu quero. Então aquilo que eu necessito e aquilo que eu preciso é diferente daquilo que eu quero. E às vezes nós queremos coisas que nós não necessitamos dela. Então é isso que nós vamos falar nesse início de tarde, acerca de coisas que nós precisamos e vamos fazer um paralelo entre as coisas que nós necessitamos. Amém? Então, queridos, quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá em Salmos, no capítulo de número 27, no verso de número 4, se você puder, abra a tua Bíblia aí. Salmos, capítulo de número 27, no verso de número 24. Vamos ver o que o salmista vai nos falar aqui na palavra? Salmo 27:4, o salmista vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Pois, olha o que ele diz aqui, pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então, quando a gente olha para aquilo que o salmista está dizendo na palavra do Senhor, fica muito claro, né, que o salmista, ele entende que tudo que ele de fato precisa é o Senhor. Tanto que o desejo do coração do salmista é que ele possa morar na casa do Senhor por todos os dias da vida dele, para aprender
e para contemplar. Isso é muito forte, né? Aprender e contemplar. Então, o salmista, ele entende que tudo aquilo que ele precisa é o Senhor. E o que o Senhor, então, ele me fez entender é que quando nós temos o Senhor, ouça, 4 coisas, elas efetivamente acontecem na nossa vida. A primeira coisa que acontece na minha vida, quando eu tenho o Senhor, é que a presença do Senhor na minha vida, ela é proteção. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da tua parte aí? Se nós temos o Senhor, se nós temos a presença do Senhor, nós temos proteção. Isso é tremendo, porque tudo que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje é debaixo de uma insegurança sem tamanho. Mas quando eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho proteção. Olha o que o salmista também ele vai dizer nos Salmos de número 127. Abra a tua Bíblia lá, nos Salmos de número 127. Hoje nós vamos manusear bastante a palavra do Senhor, amém? Salmos de número 127. Olha o que o salmista vai dizer no versos de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ler o verso de número 2 também. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Então, você consegue perceber também que quando a gente olha aqui para a palavra do Senhor, o que o salmista Davi, ele efetivamente ele vai dizer na palavra é que o Senhor, ele é proteção. E eu preciso entender isso. O Senhor é proteção. E quando eu estou guardado e protegido no Senhor, ouça, eu sei e tenho tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. A segunda coisa que efetivamente nós, quando temos o Senhor, a presença do Senhor nós temos, é que a presença do Senhor, ouça, ela me capacita e ela me fortalece. Repita comigo, capacita e fortalece. Então isso é muito forte também, porque eu não sei você, mas já aconteceu com você em determinados momentos da tua vida que você não se sentiu capacitado para determinadas situações e aquele sentimento de impotência, de incapacidade tua, isso vai gerando um outro sentimento ruim no coração da gente, porque a gente começa a se sentir fraco, né? Porque uma pessoa que ela, diante de uma situação, ela se vê impotente, ela começa a se sentir fraca. E quando eu tenho a presença do Senhor, ouça, a presença do Senhor na minha vida, na tua vida, nos fortalece, nos capacita. Olha o que diz o salmista também nos Salmos de número 144. Salmos, número 144. Se você puder, abra a tua Bíblia também. Vamos lá. Salmos de número 144, versos de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Verso de número 2. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio, que me sujeita o meu povo. Então, perceba que o salmista, ele entende de forma muito clara que é o Senhor que o capacita para todas as coisas, é o Senhor que o fortalece. Então, o que você precisa entender é que se você tiver o Senhor como o Senhor da tua vida, se você fizer do Senhor a tua fortaleza, ouça, você vai ser capacitado em todas as coisas. Eu tenho algumas histórias de ser capacitado pelo Senhor e eu fiz coisas que eu tinha uma dificuldade tremenda, mas a partir do momento que eu fiz o Senhor a minha fortaleza,
o Senhor me capacitou para fazer coisas que anteriormente eu não tinha capacidade para tanto. Porque isso é o que nós vemos através da palavra. Ora, se eu tenho o Senhor, eu sou fortalecido e eu sou capacitado. E que você possa receber essa palavra no teu espírito em nome de Jesus Cristo. Se em alguma área da tua vida, em algum momento, você tem se sentido fraco, você tem se sentido incapaz, que hoje o Senhor ele te visite, o Senhor te fortaleça, que você faça o Senhor hoje a tua rocha, a tua fortaleza, o teu refúgio, porque Ele vai te fortalecer e vai te capacitar em nome de Jesus. Amém? A terceira coisa que nós, quando temos o Senhor, nós obviamente vivemos, é que a presença do Senhor me faz pleno. E ouça, eu não sei você, mas já aconteceu em algum momento da tua vida de você se sentir vazio, de você não se sentir preenchido, seja nos teus sentimentos, seja no teu ministério, seja de repente na tua vida profissional, em alguma área da tua vida, você se sente vazio. E este vazio, ouça, só é preenchido pela presença de Jesus. Quando eu tenho Jesus, eu sou pleno. Não me falta absolutamente nada, porque quem tem Jesus na sua vida, ele tem tudo. Quem tem Jesus, para ele não falta nada. Se você puder, abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses, capítulo de número 4, versos de número 12, versos de número 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos da igreja de Filipos. Olha o que ele diz aqui: sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Não há um vazio dentro de você que não possa ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. E se você tiver o Senhor na sua vida, você é um homem pleno, você é uma mulher plena. Porque Paulo ele disse assim: olha, eu já passei por necessidade, já tive muitas coisas, já tive necessidade, mas eu fui suprido pelo Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas num Deus que te fortalece. Então faça do Senhor o teu refúgio, a tua morada em nome de Jesus Cristo. A quarta coisa que nós, quando temos a presença do Senhor, nós vivemos, é que a presença do Senhor, ela gera uma mudança de patamar. Quando eu tenho o Senhor como Senhor da minha vida, quando eu faço do Senhor a minha fortaleza, o meu alto refúgio, eu subo um degrau. Eu não sei se você consegue entender isso, mas você vai mudar de nível, vai passar para a fase 2, para a fase 3, porque ter o Senhor é viver uma mudança de patamar, é ultrapassar os limites do natural e viver o sobrenatural do Senhor. Quando a gente pega a palavra do Senhor lá em Números 13, a Bíblia ela vai falar a respeito de um momento em que Moisés ele manda os espias olharem a terra. E aqueles espias, eles voltam trazendo um relato terrível da terra. Sobretudo, haviam 2 homens ali que já tinham mudado de patamar, que tinham subido degraus. E quando eles vieram infamando a terra, Caleb ele disse: olha, se o Senhor disse que vai nos dar, Ele vai nos dar, pronto e acabou. Então que essa palavra de hoje, ela quebre toda a dúvida, toda a insegurança do teu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Então que hoje seja um divisor de águas para a tua vida essa palavra, que você mude de patamar. E eu quero orar por você nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Se você puder, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde. E eu quero, Senhor, te agradecer porque nós sabemos que nós temos o Senhor. E se nós temos o Senhor, nós somos plenos. E Jesus, que essa palavra na tarde de hoje, Jesus, ela seja assim, Senhor, um divisor de águas, ela vire uma chave em nós, para que nós possamos sair, Senhor, de um patamar de pessoas que são
homens e mulheres cheios de dúvidas, cheios de inseguranças, e possamos mergulhar, Senhor, num ambiente de certeza de que temos tudo porque somos plenos no Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, querido? Então, que você possa tomar posse dessa palavra e coloca aqui, no nosso link os teus pedidos de oração, que nós vamos estar orando por você, em nome de Jesus. Amém? Então, beijo no teu coração, te amamos em Jesus, até o nosso próximo Vem pro Cenáculo, em nome de Jesus.